Países da Europa se preparam para a guerra. Eu sou o professor Antônio Carlos e esse é o canal Cada Ponto de Vista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito desse tema que está aí em todos os jornais do mundo todo. A Terceira Guerra Mundial. Nós temos no Brasil alguns jornais que já estão falando, já estão noticiando a respeito da possibilidade e até da certeza da Terceira Guerra Mundial. Por exemplo, Gazeta do Povo. Países da Europa estão se preparando para lidar com o eventual avanço de Putin sobre o continente. E na notícia desse jornal diz o seguinte: a Alemanha e 4 países nórdicos estão no grupo de nações que, ao que tudo indica, já estão intensificando seus preparativos para lidar com possíveis cenários de conflito em todo o continente europeu. Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, informações veiculadas pelo jornal New York Post, citando fontes da mídia europeia, revelaram que a Alemanha já possui um plano para viabilizar a mobilização de 800 mil homens da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, por seu território em caso de um ataque russo, enquanto jornais e agências de notícias do mundo todo destacaram as campanhas de conscientização e preparação civil que já estão sendo realizadas na Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Temos ainda outras notícias de outras fontes. Então vamos ver aqui, por exemplo, o jornal O Correio. A Alemanha prepara bunkers para tempo de guerra. Ainda nesse cenário, a CNN de Portugal. NATO apela às empresas para se prepararem para um cenário de guerra. A NATO, para você que não sabe, é a mesma OTAN, que aqui na Europa se fala NATO. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quando o jornal noticia que a Alemanha está preparando bunkers, eu quero lembrar vocês que a Alemanha conta com 579 bunkers, com a capacidade de abrigar 480 mil pessoas. Ou seja, 480 mil pessoas têm um lugar seguro nesses bunkers. Mas e as outras pessoas? A Alemanha conta com uma população de aproximadamente 84 milhões de pessoas. Desses 84 milhões de pessoas, apenas 480 mil se salvariam diante de uma guerra, de um confronto nuclear? Algo a se pensar. Vamos lá, mais uma manchete, mais uma notícia. À sombra da guerra, a Europa se reorganiza diante da ameaça de Putin. À medida que o cenário geopolítico se torna cada vez mais volátil, a Europa está revivendo uma mentalidade de Guerra Fria, ajustada aos desafios do século XXI. As ameaças nucleares de Vladimir Putin e o apoio estratégico da Coreia do Norte à Rússia intensificaram o senso de urgência em todo o continente. Nações europeias estão agora em uma corrida contra o tempo para fortalecer suas defesas militares e preparar suas populações para o que muitos temem ser uma possível escalada no conflito. Então, meus queridos, como eu disse, são vários jornais, a imprensa de todo o mundo está com os olhares voltados para esse conflito Rússia-Ucrânia, talvez muito mais do que Israel-Hamas. E toda a mídia mundial praticamente está preocupada com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu disse aqui num outro vídeo, vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo, que eu não acredito numa terceira guerra mundial. E também não acredito numa guerra nuclear. Veja, são duas coisas diferentes. Terceira guerra mundial e terceira guerra mundial com bomba atômica. São duas coisas que eu não acredito que vão acontecer. E eu disse nesse vídeo também o motivo, mas hoje eu vou deixar uma fonte bíblica bem sólida para você pensar a respeito. Quando eu digo que eu não acredito numa terceira guerra mundial,
É porque se você for parar para pensar, analisar o que foram as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, vocês vão perceber o seguinte: nem todos os países do mundo entraram nessas guerras. Muitos países não aderiram a essas guerras. Então a gente não pode chamar de guerra mundial. A Terceira Guerra Mundial envolveria, na verdade, nem todos os países do mundo. O Brasil, por exemplo, que entrou na Segunda Guerra, não entrou na Primeira, provavelmente ficaria fora da Terceira Guerra. No entanto, a Bíblia diz que no final dos tempos, antecedendo a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o mundo iria viver num clima de guerra e rumores de guerra. Então isso é parte da profecia bíblica que está se cumprindo. Porém, eu não acredito que todos, 100% dos países do mundo, entrariam numa terceira guerra. O segundo ponto é uma guerra mundial nuclear, que eu também não acredito mediante as orientações e mediante as profecias bíblicas que nós vemos se cumprindo. Eu disse nesse vídeo que uma guerra mundial nuclear acabaria totalmente com a vida na Terra, tanto de pessoas quanto de vegetação, plantações, animais, etc. E seria impossível viver num pós-guerra por conta da radiação. A Bíblia não diz que é assim que o mundo vai acabar. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E eu quero ler para você um texto bem contundente que se encontra em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 7, versículos de 1 até o 3. Leia comigo essas palavras. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Tem algumas coisas que eu quero considerar com você nesse texto do Apocalipse. Diz aí que 4 anjos estavam segurando os 4 ventos. Os anjos estavam nos 4 cantos da terra. Essa expressão 4 cantos da terra significa na plenitude, na totalidade da terra. Os anjos estão segurando os 4 ventos. O que significa vento? Vento significa guerras, profeticamente falando. Então, os anjos de Deus estão segurando os conflitos, segurando as guerras. E aí vem a ordem, a palavra de Deus, né? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do Deus vivo. Ou seja, Deus está segurando as guerras, apesar de haver conflitos localizados aqui e ali, mas Deus ainda está no controle, segurando as guerras para que não haja destruição total da terra, até que os servos de Deus sejam selados nas suas testas. O que significa isso? Os servos de Deus serem selados nas suas testas. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Deus tem os filhos dele, os servos dele, em todas as denominações religiosas, em todas as religiões. Deus tem os servos dele no judaísmo, no islamismo, no budismo e no cristianismo, de um modo geral, em todas as denominações cristãs e em todas as religiões da face da terra. São as pessoas que são sinceras, que procuram conhecer, procuram saber mais a respeito de Deus para andar, viver segundo a vontade dele. Mas, Antônio, então Deus não tem uma igreja aqui na terra? Deus tem sim, Deus tem a sua igreja aqui na terra. Mas a igreja não é templo, a igreja não são paredes, a igreja são pessoas. Você e eu somos a igreja.
Deus tem uma igreja, Deus tem um povo espalhado sobre a face da terra, um povo que busca a Deus com o coração contrito, sincero e humilde para aprender do Senhor. Essa é a igreja de Deus aqui na terra. E um dia Deus vai juntar todo esse rebanho, Deus vai reunir toda essa igreja para que haja um só rebanho e um só pastor. Isso não significa ecumenismo, tá? Eu não estou me referindo ao ecumenismo. Concílio ecumênico, união de igrejas, essa é uma profecia bíblica também. Mas, infelizmente, as igrejas vão se unir em torno de uma doutrina equivocada, uma doutrina errônea. Mas Deus tem um povo aqui, um povo que não vai se unir, mas esse povo que está espalhado em todas as denominações religiosas, eles vão estar unidos na lei do Senhor, na graça do Senhor Jesus e com o coração sincero para fazer a vontade do Senhor. Em outras palavras, o que o livro do Apocalipse, o que João está dizendo, é que Deus está segurando os ventos, as guerras, para que o homem não se destrua, para que o homem não destrua o planeta, porque esse não é o plano divino. O plano divino é que Jesus volte para buscar os seus filhos, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram a sua graça como o único caminho da salvação. A esses que o aceitaram, Jesus vem buscar. E aí, o mundo vai ter uma outra configuração. O mundo vai passar por uma reestruturação, mas porque Deus estabelecerá o seu reino, que será um reino eterno. Portanto, o mundo não vai acabar com a guerra mundial nuclear. Confia no Senhor, põe a sua esperança e a sua certeza no Salvador Jesus. As promessas de Deus nunca falham. Aquilo que Deus falou na sua palavra nunca falhou e nunca vai falhar. Porque Deus é o Deus de promessa, o Deus que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, se apegue às suas promessas e viva a vida plenamente, olhando para frente e para cima. E você? Me diz aí o que você pensa a respeito desse assunto, se você acha possível uma terceira guerra mundial nuclear ou não, se você acredita no livro do Apocalipse, na Bíblia como um todo, deixa aí seu comentário, isso é muito importante para a gente saber a sua opinião, tá bom? Conto com você, espero você também no próximo vídeo.